Rádio, recebendo o médico, amigo dos animais, veterinário Robson Góes. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez. Perguntas pelo nosso WhatsApp 992053030. Mas o tema de hoje é hiperplasia mamária em cadelas e gatas. O que é hiperplasia mamária? Veja bem, Marcos, o nome, ele dá a gente ter a intenção que seja uma coisa bem grave, né? Na verdade, ela é um aumento das glândulas mamárias de forma benigna, geralmente associada ao hormônio à base de progesterona. Né? Esse hormônio ele pode ser um hormônio produzido pelo próprio animal, geralmente quando ela está aí no cio ou quando tem algum cisto que produza no ovário a progesterona. Ou então a administração sintética. O que seria isso? Quando as pessoas pegam aquelas medicações anti-cio e aplicam principalmente nas gatas. Ela é mais comum nas gatas do que nas cadelas, embora que ocorra nas cadelas sim. Então essas glândulas mamárias, elas aumentam de tamanho, pode ser uma só que aumente, mas também pode ser todas que aumente. E mesmo sendo uma alteração benigna, que significa dizer que não traga problema para o animal, a hiperplasia não cause um mal ao animal, mas pode se tornar em uma emergência veterinária, em virtude desse aumento das glândulas mamárias, poderem causar lesões na pele, lesões ulcerativas, que necessitem fazer uma intervenção mais grave, já que essas ulcerações na pele abrem porta de entrada para infecção bacteriana e, consequentemente, possa causar aí um mal maior para esse animal. Como também pode ocorrer o aparecimento de mastite, que seria um processo inflamatório, mas também muitas vezes um processo infeccioso da glândula mamária, causando aí essa infecção indesejável que a gente fala que pode trazer a morte do animal. O interessante, Marcos, é que essa alteração, essa hiperplasia mamária, ela pode acontecer em qualquer parte da vida do animal, mas é mais comum em primíparas, no caso, ou em fêmeas que nunca pariram, mas estão entrando no primeiro cio. E as pessoas veem aquele aumento de tamanho daquela glândula mamária, fica muito inchado, demasiado, e necessita fazer intervenção, que essa intervenção ela pode ser de forma medicamentosa, através de medicamentos que vão inibir esses hormônios que estão circulando, ou em casos mais graves, onde principalmente existe uma quantidade de ulceração muito grande, muitas vezes uma necrose de pele, é necessário que se faça a mastectomia radical, que seria retirar todas as glândulas mamárias desse animal para poder fazer com que ele volte a ter uma condição satisfatória de vida. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, a hiperplasia mamária pode se tornar um câncer? Não necessariamente, por isso que a gente já fala de hiperplasia mamária benigna. Ela não tem aí a finalidade, não tem aí a possibilidade de transformar em câncer, porque ali não existe presença de células cancerígenas. Agora, se o animal já existe ali alguma célula cancerígena e com o aumento da irrigação, com o aumento do edema, com o aumento da hiperplasia, essas células podem desenvolver propiciando um câncer, mas ele já existia ali. A doença em si, a hiperplasia em si, ela não desencadeia o aparecimento de câncer. E como é que é o tratamento? Pergunta aqui o nosso ouvinte. O tratamento ele pode ser medicamentoso, Você, através de medicações, que essas medicações elas vão inibir a produção de outros hormônios que estão aí circulante, Principalmente a progesterona, tá? Você consegue fazer a inibição e esse animal ele deixa de produzir essa hiperplasia, ele começa a desinchar ali, vamos falar no popular, desinchar o úbere, as glândulas mamárias,
e, consequentemente, o animal aí em torno de 3, 4, 5, até 6 meses, ele volta à normalidade. A indicação, Marcos, para esses animais que apresentam hiperplasia mamária é que se realize também, em conjunto com a medicação ou em conjunto com a mastectomia, a remoção de útero e ovário, principalmente de ovário, que é onde vai estar sendo produzido esse hormônio, e que você faça a esterectomia para que você possa aí diminuir, se for fisiologicamente, né, se for os ovários que estão produzindo, diminuir a produção dessa progesterona. O ouvinte conta aqui que a gata dela está com as tetas inchadas. Ela quer saber se é comum e se pode ser hiperplasia. Pode ser, não é comum, tá? As glândulas mamárias, as tetas das gatas, elas não é para ser inchada. Né? Se ela tiver inchada uma, duas ou todas as tetas, existem 3 possibilidades ou 4 possibilidades, Marcos, que seria uma mastite, que é um processo inflamatório ou infeccioso da glândula mamária, seria um tumor de mama que está acontecendo ali naquele local, porque as pessoas acham que os tumores de mamas eles são duros, mas existem tumores de mamas que eles são flácidos, né, são molinhos. Existe a possibilidade de ser uma hiperplasia mamária benigna, mas também existe a possibilidade de ser uma gestação. Tá? Esse animal está gestante, está prenha e está com as glândulas mamárias hipertrofiadas, porque ali ela já está produzindo o leite para os filhotes quando nascer. Então, nessa situação, é interessante que se faça aí uma investigação, que se faça exames, principalmente um exame de ultrassonografia, para descartar a questão da gestação. É normal alguém procurar, por exemplo, a sua clínica, a Veteripet, e achando que está com hiperplasia e de repente descobre que está grávida? Com certeza, Marcos. Com certeza. Esses dias, agora mesmo, eu fiz uma ultrassonografia de uma gatinha que tinha apenas 5 meses de idade, e a mulher achava que estava com hiperplasia mamária benigna, e quando a gente passou o ultrassom, tinha lá 3 filhotinhos já muito próximo a nascer. Então isso daí é interessante que o profissional ele realize a ultrassonografia para fazer o diagnóstico diferencial, se aquilo ali vai ser uma hiperplasia mamária ou se aquilo ali vai ser um aumento das glândulas mamárias em virtude de uma gestação. Agora, os sintomas são parecidos da hiperplasia para a gravidez, por exemplo? Com certeza, com certeza. O aparecimento, geralmente após o cio, o animal começa a aumentar a glândula mamária, dando a intenção que aquilo ali seja uma produção de leite. Então as características são muito próximas umas das outras. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, Dr. Robson. Aqui é Maria de Jesus de Baixo Soledade. Estou criando uma cachorrinha, ela é vira-lata. Ela está com 3 meses de idade. Faz 4 dias que ela apresentou uma papada debaixo do pescoço dela e ficou sem comer e com dificuldade de respirar. Aí depois sumiu. O que pode ser essa papada? Manda me dizer, por favor. Tenha um bom dia. Deus abençoe a todos. Maria, veja só. Isso aí pode ter tido 3 coisas. Um é um quadro de intoxicação. Ela se intoxicou por alguma coisa e deu aí um edema em virtude da alergia, né, um quadro alérgico principalmente, que ela teve e deu isso aí, um edema em virtude de alguma coisa que ela comeu. Eu já vi edema dessa natureza porque o animal comeu, por exemplo, um pedaço de melancia, porque comeu um pedaço de queijo, alguma coisa que ele seja alérgico. Existe essa possibilidade. A outra possibilidade é que tenha sido picada por algum inseto. Aí a gente tem aí os maribondos, cai um maribondo no chão, o animal vai brincar e ele pica, né, dá ali uma ferroada e o animal apresenta esse edema. Pode ser também algumas outras situações, mas elas não desapareceriam tão rápido assim. Por exemplo, edema submandibular em virtude de uma anemia. Bastante comum em bovino, isso daí, né? Que o boi pasta com a cabeça para o chão, dando um edema submandibular, principalmente quando ele está com a parasitose no abomaso, chamado aemoncus, né? Aí temos também, Marcos, a outra possibilidade seria um dente,
por exemplo, esse animal está com dente e aí ocorreu um quadro inflamatório. Isso aí são as possibilidades. Agora, como desenvolveu muito rápido e desapareceu muito rápido, a gente pensa aí nessas duas alternativas, que seria um quadro alérgico e um quadro alérgico alimentar e um quadro de uma picada de um inseto. Dr. Robson, bom dia. Eu tenho uma calopsita, ela tem 2 meses. Quando a gente chega perto dela, ela come as fezes. O que será? Aí pode ser nervosismo, tá? E essas características de calopsita, a primeira calopsita não tem essa característica de comer fezes. Começa daí. Se está ocorrendo é porque ela está tendo algum problema, provavelmente comportamental. E esse problema comportamental, ele está muito atrelado à questão de medo. Porque se você, quando chega próximo a ela, ela faz isso, então tem alguma coisa a ver com a correlação com a sua aproximação. Tá? Então tem de ver aí o que está ocorrendo. Não é comum em calopsita, provavelmente ela tem algum distúrbio que seja nutricional, aí de forma mineral ou vitamínica, ou que seja comportamental. Tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia. Ei, eu tenho tem 2 gatinhos aqui, tem 3 meses. Faz a castração com quantos meses? E aí, Dr. Robson? Geralmente a castração de gato ela ocorre entre o 5º e o 6º mês de vida. Aí é interessante também fazer a avaliação para ver se os testículos dos machos já estão na bolsa escrotal, né? E se a fêmea tem condições em termos de porte, em termos nutricional, de desenvolvimento corporal, de ser feita o procedimento cirúrgico. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Minha gatinha come só ração Golden Gatos e eu queria dar sachê. Qual é a melhor marca? Ou se você pode dar alguma dica aí? Olha, marca no mercado existem várias, Marcos. Os sachês, eles são considerados não petiscos. E sim, eles são considerados alimentos. São considerados alimentos úmidos. Então, qualquer marca que a senhora quiser dar, essas marcas elas são muito boas, né? Lembrando que na hora que a senhora começar a dar o sachê, provavelmente ela vai diminuir consideravelmente a ingestão da ração seca, pela questão de sabor, né, Marcos? É bem mais saboroso, é bem mais prático do animal estar comendo uma ração úmida. Sachê é como se, por exemplo, todos os dias eu comesse alcatra e no domingo quisesse botar uma picanhazinha, mais ou menos isso? É mais ou menos isso, mas vai depender do gosto de cada um. Mas para os gatos, né, o sabor ele é bem mais saboroso, bem mais prático, embora que tem gato que não goste. Né? Tem gato que olha para o sachê e vira a cara. Mas a tendência é que o sachê tenha mais sabor, tenha mais palatabilidade, né? Tenha mais cheiro do que a ração seca. Ok, são 7h52. Tem mais pergunta aqui chegando. Bom dia. Bom dia, doutor Robson e Marcos Dantas. Doutor Robson, eu queria saber se a gatinha, quando ela está perto de parir, ela fica sem querer comer. Comendo assim muito pouco, tristinha. É normal? É normal. Olha, o normal seria ela não ter interrupção na questão da alimentação. A diminuição na quantidade de alimentação é normal, porque eu pense que a barriga dela está ocupada por filhotes. E esses filhotes causam pressão, né, na barriga, causam pressão no intestino, causam pressão no estômago, diminuindo a capacidade de alimentação desse animal, de armazenamento de alimento. Isso aí é normal acontecer. Agora, a perda de apetite, não. A gata, ela quando está prenha, ela diminui a quantidade de alimento ingerido de uma só vez, mas em compensação ela aumenta a quantidade de alimentação ao longo do dia. Então ela vai comer a mesma quantidade, porém várias vezes ao dia. Isso aí é o que ocorre na diferença quando ocorre uma gestação. Ouvinte pergunta se pode dar sachê todos os dias às minhas cadelas, porque eu misturo com a outra, e aí? Pode, não tem problema nenhum. Aí o sachê ele é considerado um alimento. Então na hora que você fornece o sachê,
junto com a ração seca, você está fornecendo 2 alimentos. Você está fornecendo a ração seca e você está fornecendo o sachê. Tá? E o sachê é utilizado nessas situações como um palatabilizante. Mas eu posso dar só o sachê, por exemplo? Pode, só o sachê é considerado alimento. A grande questão do sachê é porque o custo financeiro dele é bem maior, né, do que a ração seca. Então fica, para algumas pessoas, fica caro você administrar só sachê. Eu entendo que o sachê seja um reforço a mais, não é isso? Não seria, Marcos, um reforço. Muitas pessoas usam como um agrado, né? Usam como um palatabilizante. O palatabilizante o que seria? Para melhorar o gosto da comida, para ser mais um atrativo a mais, ficar mais saboroso aquela ração seca. Então eles utilizam ela como mais um palatabilizante. Mas como a ração é alimento e o sachê também é alimento, então eu estou dando 2 reforços alimentares para o animal? Isso, você está dando 2 alimentos de formas balanceadas e de formas adequadas para aquele tipo de animal. Mas não pode exagerar na quantidade. Independente, o sachê você pode dar a quantidade que você quiser a ele, desde que seja aquela medida que aquele animal é necessário comer durante o dia. Veja que a ração, seja sachê ou seja ração seca, ela tem uma medida fornecida pelo fabricante, para o peso, para a idade, porque se você extrapolar disso daí, o animal começa a acumular esse alimento no corpo, ficando obeso. O Vitor pergunta se pode dar sardinha em lata ao gato dela. Olha, a sardinha, ela tem algumas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Se a gente for no pé da letra, você não deve fornecer só sardinha para o seu animal. Teria que ser misturada? Aí tem de você, porque ela, Marcos, tem algumas coisas que são boas pela ingestão dos ômegas, né, ômega 3, ômega 6, que existe na sardinha. Mas ela tem outro agravante que você vai ter um desequilíbrio nutricional nesse animal. Então ela lhe dá com a mão e lhe tira com a outra. Então tem de ter bastante cuidado em você estar fornecendo só sardinha para um gato. Ouvindo pergunta aqui, como tirar o mau hálito do cachorro dela? Escovar os dentes. O mau hálito, ele é em virtude de presença de alimento que está em estado de putrefação. As bactérias estão se alimentando desse resto de comida que ficou entre os dentes e na gengiva, e você deve fazer a escovação para remover. A grande questão é que essas bactérias muitas vezes elas já estão em bastante quantidade na boca, já ocorreu aí a formação de placas bacterianas, de depósitos de cálcio, né, depósitos de minerais, fazendo essas placas bacterianas, consequentemente, o mais conhecido como tártaros. Esses tártaros eles começam a empurrar a gengiva, começa a ali ter um quadro infeccioso do dente, e muitas vezes é necessário, além de fazer o tratamento periodontal desse animal, fazer a remoção dessas placas bacterianas, muitas vezes é necessário fazer até a exodontia, a remoção de vários, ou de um ou de vários dentes que já estão comprometidos. Então isso é muito grave. Porque... Marcos, o problema dentário, o problema odontológico em cão e em gato, hoje é um dos principais problemas que nós temos na clínica. Inclusive, essa infecção que existe na boca, ela pode se espalhar por todo o corpo, né? Não apenas na parte digestiva, fazendo com que esse animal tenha diarreias constantes, mas também, por exemplo, essa bactéria se instalando na parte cardíaca desse animal, né, dando uma endocardiose, né, dando um problema cardíaco, muitas vezes severo, causando infecção nesse coração e tendo aí um quadro mais grave, levando esse animal muitas vezes à morte. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. 3421-1263. Você pode seguir no Instagram também, @veteripet. Mas só para não deixar aqui o nosso ouvinte sem resposta, desde novembro que venho tratando o meu gato com uma massa branca, tampando o pênis dele. Já troquei o profissional, mas até agora as medicações não resolvem, né? Não sei mais o que fazer. E aí?
Olha, pelo que a senhora fala aí, isso é uma doença, né, de trato inferior de felino, tá? O que pode estar ocorrendo aí é a formação de microcálculos ou de celularidades aí, em virtude de uma cistite. A possibilidade aí que seja ou estruvita ou oxalato de cálcio, vai depender muito do que está ocorrendo. A indicação aí é que a senhora procure um profissional, um médico veterinário que já procurou, né? Mas veja aí se vai trocar ou se vai procurar o mesmo. Mas a maioria desses casos, eles estão relacionados a problemas nutricionais. Além de você fazer o tratamento medicamentoso dessa infecção urinária, porque isso aí ele vai causar uma obstrução provavelmente da uretra, fazendo com que esse animal retenha a urina e cause um problema inflamatório e infeccioso no gato. Além disso, ainda tem de fazer a troca da ração e ver principalmente qual o cálculo que está sendo formado. Isso aí é minha dica e minha orientação. Dr. Robson, obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos, e agradecer às pessoas que estão seguindo a gente no Instagram. Tá? No Instagram a gente está lá sempre disposto a estar dando informação. Então, quem quiser aí seguir no @veteripet, nós estaremos lá para trazer a informação necessária. @veteripet, você segue aí no Instagram, né? Da Veteripet, que tem todos os dias dicas bacanas. 8 horas, a gente volta já.